Sejam muito bem-vindos, eu sou Alan Pereira e hoje eu tô muito tranquilo, porque finalmente eu consegui arrumar a iluminação desse lugar e agora eu vou poder conversar com vocês tranquilamente. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu no Japão, na verdade eu já contei isso numa live, só que como foi um fato importante, eu queria documentar isso num vídeo e também para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi. Como eu fiz a viagem sozinho, eu tive algumas dificuldades no que diz respeito à organização. Antes de fazer a viagem, eu pensei em várias coisas assim que eu deveria fazer, fiz roteiros, até o título dos vídeos que vocês assistem eu tinha pensado. Porém, eu tinha esquecido de um detalhe muito importante, que era essa parte da organização, e eu cometi vários vacilos na viagem, sendo o principal deles ter perdido boa parte dos documentos que eu tinha, e essa história que eu vou contar pra vocês agora. Quando eu visitei o santuário de Fushimi-Inari lá em Kyoto, eu já estava muito cansado, eu saí bem cedo do hotel, umas 7 horas da manhã, e eu fui andando pelo santuário, fui fazendo aquela coisa toda que eu fazia pra vocês, mostrando parte cultural, mostrando a subida do santuário, mostrando as pessoas. Só que eu andava com muitas coisas no mesmo bolso. Eu andava com meu Japan Air Pass num bolso, juntamente com uma carteirinha, e nessa carteirinha tinha um cartão Suica, que é o bilhete único do Japão. Tinha uma reserva também do Narita Express de Shinagawa para o aeroporto, para o último dia da viagem. Tinha cartões de crédito internacionais desbloqueados e com limite, e uma série de documentos ali importantes, até o próprio passaporte estava no mesmo bolso onde eu carregava todas essas coisas. Quando eu fui embarcar em Fushimi-Inari, na estação Inari, eu tirei o meu Japan Air Pass do bolso para apresentar no guichê, só que eu não percebi que aquela carteirinha com o Suica Card e um monte de coisas que estavam lá, caiu. Eu passei normalmente, peguei o trem, e aí quando eu cheguei em Kyoto, acho que eu fui fazer alguma coisa, acho que eu fui usar o cartão, ou fui passar o Suica Card, alguma coisa assim, eu percebi que não estava mais com o documento no bolso. E aí bateu aquele desespero, né? Será que eu coloquei no outro bolso? Será que eu coloquei na mochila? E no final das contas eu percebi que eu realmente tinha perdido. E além disso estava o cartão do hotel que eu tinha acabado de me hospedar. Tinha um cartão magnético, um cartão com a mesma tecnologia do bilhete único que a gente usava para entrar no quarto. E eles tinham acabado de me dar esse cartão. Eles disseram, inclusive, no momento do check-in, que eu não poderia perder aquele cartão de jeito nenhum, senão eu teria que pagar uma multa de 1.000 ienes. E eu, tá bom, eu não vou ter que pagar essa multa, né? Tô tranquilo, vou cuidar bem do cartão. Deu, acho que cerca de 20 minutos que ela falou isso, eu fui lá no Fushimi-Inari e perdi. E aí bateu aquele desespero maluco, né? Mas aí aquela coisa, eu tava sozinho, não sabia o que pensava no momento, eu tava muito desesperado, né? E aí eu comecei a fazer coisas óbvias. A primeira coisa que eu fiz foi falar com o hotel, né? Que, eu perdi o cartão, vocês podem me fornecer outro. É claro, mediante 1.000 ienes a gente pode te fornecer outro. 1.000 ienes que eu ia usar pra comprar presente, entendeu? E a primeira dica que eu dou pra você que está no Japão, e mesmo com todos os cuidados, você perdeu algum documento, vá ao posto da polícia. Nas estações de trens você pode encontrar alguns. Se você não encontrar, peça ajuda pra alguém. Os japoneses são bastante solícitos. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui num posto lá na estação de Kyoto. Os atendentes não entendiam muito bem inglês, mas aí a gente improvisou, a moça me emprestou o celular dela. Exatamente, a policial me emprestou o celular, olha que loucura. Nele eu digitava em inglês e eles colocavam lá no Google Translator para japonês e entendiam o que estava acontecendo comigo. O que realmente aconteceu é que eu preenchi uma ficha explicando que eu tinha perdido tal e tal. E eles teriam alguns dias ali pra fazer a busca. Eu ia embora, cara, daria 4 dias do Japão. Eu tinha certeza que ia dar ruim e eu tinha que ir pra Hiroshima, entendeu? Acho que daria um dia eu tinha que ir pra Hiroshima, então minha logística já tava toda ferrada. Fui no Achados e Perdidos, não achei absolutamente nada. Fui realmente na esperança de ter algum registro. Mesmo assim, eu fiz a gravação naquele dia, que foi o episódio Kyoto, Fushimi-Inari, Santuários, algo assim, que eu mostro o caminho de bambus. Eu fiz tudo isso depois de ter perdido meus documentos, e por isso que eu tava bastante abalado, nem tinha muito ânimo pra gravar. Então eu passei a noite no hotel, comecei a pensar no que eu poderia fazer pra achar meus documentos. Vou voltar nos lugares que eu visitei, né? Assim, de manhã eu estava com os documentos. O único lugar que eu fui pela manhã foi o santuário de Fushimi-Inari. Então eu vou voltar no santuário de Fushimi-Inari, vou fazendo o caminho de volta e vou perguntando, né? Então, no dia seguinte foi isso que eu fiz. Eu acordei de manhã com uma esperança incrível. Eu até só de pensar já dá um arrepio, porque eu acordei muito esperançoso. Peguei o trem, né, pra Inari, se não me engano são 2 estações de Kyoto. Eu não lembro agora muito bem, mas acho que é isso. E chegando na estação de Inari, eu já estava com tudo pronto no meu celular. Eu tinha feito uma descrição em inglês no celular, passei pro Google Translator, tirei um print da tela em japonês e deixei guardado ali. Cheguei na estação, fui no guichê, a primeira coisa que eu fiz foi no guichê. Se não estivesse no guichê, eu iria no santuário mesmo, ver se tinha algum achados e perdidos lá, porque por ser um templo que é o mais visitado do Japão, eu imaginei, deve ter um achados e perdidos lá, né? Falei com a atendente, fui bem direto, eu falei, bom dia, tudo bem? E mostrei
a tela do celular. Primeiramente, assim, estranhou o que eu tava fazendo. Por que você quer que eu veja o seu celular? Mas aí, acho que em questão de 5 segundos ela já entendeu o recado. Ela começou a ver pausadamente o print que eu tinha tirado do Google Translator. E aí, a primeira coisa que ela disse foi, Suica Card? Eu falei, yes, Suica Card. Aí ela pediu pra esperar um pouquinho, acho que ela falou de automático da SAI, algo assim. Não passou nem um minuto, ela voltou com os documentos. Foi aquela alegria danada por ter tido os documentos de volta. Estavam intactos dentro daquela capinha que eu tinha falado e eles ainda tinham colocado um adesivo pra mostrar que ninguém havia violado aquilo. Então, basicamente essa é a segunda dica. Perdeu alguma coisa? Faça o caminho de volta. Isso é um pouco óbvio, na verdade, né? Pensando que você está em outro país e que a ajuda pode demorar, faça isso. É a segunda dica que eu dou. A terceira dica foi algo que eu tava tão no desespero que eu nem pensei. Se você fez seguro viagem, eles podem ver isso pra você. Perda de documentos, perda de bagagem. Você pode assinar o seu seguro de viagem, faça uma ligação. Eu espero que você tenha uma forma de telefonar do Japão para o Brasil. Isso pode ser feito via Skype ou até outros métodos. E aí você consegue acionar o seguro e eles podem te ajudar nisso também. Eu não sei se é tão rápido quanto a forma que eu fiz, mas é uma possibilidade também. E como eu tava na corrida, eu nem lembrei, cara. Eu fiz seguro que eu não usei pra absolutamente nada, mas eu poderia ter usado nesse caso, né? Então, fica aí a dica. Se fez seguro de viagem, acione-o pra tentar aliviar o seu desespero. E por fim, se você fez um roteiro que era próximo de estação de trem, próximo de estação de metrô, vá nesses lugares, mesmo que seja um pouco distante. Os japoneses, eles têm o costume de, se eles encontram alguma coisa, eles entregam nas estações de trem, não necessariamente nos achados perdidos, porque na carteirinha que eu perdi tinha o endereço do hotel que eu estava, mas eles não chegaram a pensar nisso. A pessoa que achou pegou e entregou na primeira estação de trem, que é a estação de Inari, que fica na frente, do outro lado da rua, do santuário de Fushiminari. Essa é a quarta dica que eu dou. A quarta e mais importante dica, não apenas voltar nos lugares onde você esteve. Se você esteve próximo a alguma estação, vá lá primeiro, porque é bem provável que o seu documento esteja lá. Dadas essas dicas, eu vou encerrando meu vídeo por aqui. Se você assistiu a live, você já sabia dessa história, mas fica aí documentado por outras pessoas, para você levar essa dica com carinho pro Japão, para as viagens que você fizer, ou para quem mora no Japão, inclusive, que já deve saber disso há algum tempo. Deixe seu like, seu favorito se você gostou do vídeo. Nós vamos melhorando aí os conteúdos do canal. Peço desculpas se está faltando conteúdo ou algo assim. Eu estou tentando caprichar o máximo possível. E assim nós vamos crescendo de inscrito em inscrito, de view em view. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais.